Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tratamento de canal em dente de leite. Por mais que a gente trabalhe sempre em prol da prevenção de doenças bucais, principalmente da doença cárie, que é uma das mais prevalentes do mundo, infelizmente, em alguns casos, as lesões de cárie, elas progridem de uma maneira muito rápida no dente de leite, que é um pouquinho menor do que o dente permanente, e acabam atingindo a polpa, que é onde está o canal do dente que precisa ser tratado. Então, a gente vai precisar tratar o canal em duas situações, o canal do dente de leite. Ou em situações de trauma, que acontecem com frequência, e também para lesões de cárie mais avançadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, a estrutura do dente de leite e do dente permanente é a mesma. Então, a gente tem aquela camada mais externa, que é o esmalte do dente, que é o que a gente vê quando a gente olha um dente no sorriso, essa parte mais branquinha. Logo atrás dela, logo abaixo, a gente tem uma segunda camada, que é a dentina, que é mais amarelada, que dá aquele tom amarelado, principalmente nos dentes permanentes, como eu já falei em outro vídeo, que tem uma camada de dentina maior do que o dente de leite. E essa estrutura, esmalte, dentina, elas estão protegendo justamente o núcleo do dente, o coração do dente, como a gente fala até em consulta. O que é o coração do dente? É um tecido que lá dentro do dente tem um feixe vásculo nervoso. O que significa isso? Tem feixes de nervinhos, por isso que a gente sente dor, e de vasos sanguíneos. Então, eles estão levando toda a irrigação, todos os nutrientes que aquele dente precisa. Em alguns casos, o paciente sofre um trauma e rompe aquele feixe vásculo nervoso ou permite a entrada de bactéria lá no fundo, principalmente quando são os dentinhos da frente, os anteriores, aqui os dos de cima, quando a criança cai. E tem já vídeo falando sobre trauma aí para vocês darem uma olhada na playlist. Mas, quando a gente precisa fazer esse tratamento de canal, seja por trauma ou por uma lesão muito profunda, e a gente comenta isso para os pais, olha, infelizmente a gente vai ter que tratar o canal desse dente, né? O tratamento de canal, ele é uma tentativa de salvar aquele dente ou permitir que aquele dente fique em boca pelo tempo que ele precisa ficar, ou mais próximo disso, porque a gente tem dentes de leite caindo por volta dos 6 anos de idade, e a gente tem uma janela longa para fazer toda essa troca dos dentes de leite pelos permanentes, que vão terminar, e essa janela, esse tempo, ele vai acabar lá para os 12 anos, às vezes 11, entre 11 e 12 anos. Então, a gente tem um tempo muito grande. Então, tem dente que erupciona, um molarzinho com 2 aninhos, mais ou menos, e ele vai ficar em boca uns quase 10 anos. Então, a gente precisa manter mesmo esses dentes pelo máximo de tempo que eles precisam, porque eles têm função na boca. O dente de leite não tá ali só para mastigar ou só para sorrir, tem várias funções. Então, quando a gente fala para os pais que a gente vai precisar tratar o canal, é muito comum a gente ter essa reação de tristeza, de chateação, ou os pais falarem, ai meu Deus, nossa, é tão difícil tratar canal, aquela coisa toda, porque já associa tratamento de canal, tratamento endodôntico de dente permanente. Então, o que a gente tenta mostrar para vocês e para acalmar um pouquinho, porque às vezes essa insegurança já é passada, ou esse medo já passa isso para a criança percebe isso, não é legal. A gente pede para os pais deixarem a experiência deles, tentar deixar distante do paciente, né, da criança, porque elas acabam tendo medo sem necessidade. Então, quando a criança precisa fazer esse tratamento, a gente explica, olha, o dente de leite, ele é bem menorzinho, então o canal, ele também é menor. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento do dente permanente, vai anestesiar, vai deixar aquele dente que a gente fala que é com isolamento absoluto, então a gente tem que deixar aquele dentinho seco, até para a criança não ficar engolindo o produto que a gente vai usar para lavar aquele canal. Então, a gente tem que pegar e lavar por dentro da raiz do canal. A limpeza é a chave do sucesso para o tratamento de canal dar certo, para o tratamento endodôntico dar certo. E muitas vezes a gente vai fazer isso sobre uma condição que a criança ou o bebê, ele vai estar chorando, muitas vezes o paciente está com ânsia ou força, né, um vômito, mas a gente precisa fazer esse tratamento e às vezes a situação não é tão tranquila quanto a gente pensa. Em alguns casos, sim, é muito tranquilo, o paciente muito colaborador. Mas a gente precisa resolver aquela situação. Não é igual o dente permanente, que a gente vai naquela história de ficar trocando curativo. É diferente o tratamento do canal do dente de leite, né, do dente descido. E tem vários medicamentos que a gente pode usar.
né? Tem várias condições, várias situações. É importante que a gente consiga fazer uma boa radiografia para fazer um diagnóstico, para ver se realmente aquele dente ainda tem chance da gente tratar, ou se aquela lesão tá tão grande que já comprometeu a cripta óssea que a gente fala, que é onde está protegendo o dentinho permanente. Vou mostrar umas radiografias. Então, a gente precisa ter estrutura saudável o suficiente protegendo aquele dente permanente. E se a gente não tratar? Se a gente não fizer o tratamento endodôntico quando ainda tem chance, a gente precisa daí optar pela extração do dente. Só que uma extração antes do tempo, a gente tem que avaliar uma série de condições ali, porque a gente não pode perder aquele espaço do dente de leite até o dente permanente conseguir ter raiz e erupcionar e ocupar o seu espaço. Então, um bom diagnóstico tem que ser feito. Isso vai precisar, sim, de uma boa radiografia, que também muitas vezes é difícil da gente conseguir fazer. Só que lá dentro do dente, do canalzinho, da raiz do dente de leite, a gente vai colocar um medicamento. Então, a gente limpa, lava muito, descontamina todo aquele conduto que tá lá. E a gente coloca um medicamento, tem alguns tipos de medicamentos que podem ser usados. E esse medicamento, ele vai ficar lá até o dente esfoliar, que a gente fala, esfoliação natural dele. Como que isso vai acontecer? A raiz do dentinho de leite, quando a gente vê o dentinho de leite caindo em casa, né? Geralmente ele tem só a coroinha, ele não tem mais a raiz. Mas a gente tem que colocar um material lá dentro que não vai ficar para sempre. Então, é um material que ele vai sendo reabsorvido conforme o dente permanente vai nascendo. Então, o dente permanente, no seu processo de vinda, de erupção, ele vai reabsorver a raiz do dente de leite e também vai reabsorver esse material que foi colocado, esse medicamento. É diferente do dente permanente, que a gente tem que colocar um material que fique ali inerte a vida toda para nunca mais ter que mexer. Às vezes o tratamento dá certo, às vezes ele não dá certo. Então é importante a gente sempre colocar para vocês que é uma tentativa. É importante fazer essa tentativa quando ela tem indicação? Sim, porque é sempre bom a gente tentar manter o dente no local. Muitas vezes é uma decisão que vai ser tomada não só pelo profissional, vai ser tomada pelo profissional junto com os pais, praticamente todas as vezes, tá? A gente tem que decidir junto com os pais o que é melhor para aquela criança naquele momento. E também, duas coisas são importantes a gente colocar. Às vezes a gente começa a fazer o acesso, a gente chama isso de cirurgia de acesso, para chegar nos canais, então a gente abre o dente, às vezes o dente já tá bem aberto, mas às vezes a gente tem que desgastar um pouco do dente para chegar lá no canal e descontaminar. Às vezes, nesse processo, quando a gente olhou na radiografia, ok, dá para tratar o canal, mas quando a gente vai ver lá no clínico, que é uma imagem real em 3D, e a radiografia é uma imagem em 2D, né? A gente não, às vezes a gente não tem como saber que já tinha comprometido a gente chama de furca, um pedacinho ali da raiz. Então, se a gente tratar o canal daquele dentinho naquele momento, que tem um comprometimento de furca, e é uma coisa que às vezes a gente só descobre na hora, aquilo ali não vai dar certo, vai ser insucesso. Então, a gente tem que, no meio do procedimento, tá programado para fazer o tratamento de canal, a gente tem que mudar o plano, mudar a conduta e fazer a extração do dente, que aí é um tipo de reparo que a gente não consegue fazer. Outra coisa que é importante que vocês saibam também, o material que a gente coloca dentro do canal, ele é radiopaco. Então, quando a gente olha na radiografia, tem lá uma marquinha branca que tem o produto que está lá dentro do canal. Só que com o tempo, esse material, ele vai sendo reabsorvido. Essa radiopacidade, ela vai mudando. Então, a gente não consegue mais ver. A gente só percebe que o dente foi tratado, o canal, mas a gente não vê mais aquele medicamento que estava lá dentro. Então, é muito importante, mesmo depois de uma consulta de um tratamento de canal, que desgasta o pai, desgasta a mãe, desgasta a criança em algumas situações, né? Como eu falei pra vocês, tem casos e casos, algumas crianças são muito colaboradoras. Mas é muito importante que a gente faça uma radiografia depois que terminar o procedimento. Porque a gente tem que ver, avaliar como que ficou aquele tratamento. Deu certo, o medicamento desceu, enfim, o profissional, o odontopediatra, vai explicar aos pais, olha, ficou assim, assim, a gente já tem isso documentado. Por quê? Se a gente passar um ano, vai radiografar, a gente não vai achar muito produto lá dentro. Aí vai falar, ah, não, foi maltratado o tratamento não foi eficaz ou não foi correto. E não é assim. Então, eu sei que cansa um pouco a criança, mas a gente precisa de uma radiografia final praticamente imediata. Sempre que possível, fazer já no dia,
Terminando a sessão, faz a radiografia, mas às vezes a criança tá realmente muito cansada. Então, às vezes, espera uma semana e já faz aquela radiografia. E para os profissionais, sempre fica aquela dica, né, de não perder o paciente de vista, porque se a gente não tem essa documentação final, a gente fica sem respaldo que a gente realmente fez o tratamento de canal, a gente fica sem poder avaliar aquilo. Às vezes, esse tratamento, depois de um tempo, ele vai ter um insucesso, tá? Porque realmente tem áreas ali que tem lesões ou ramificações ali do dente que a gente não consegue avaliar clínica e radiograficamente. Então, às vezes a gente precisa extrair esse dente mesmo depois que tenha sido feito o tratamento de canal. Isso acontece sim, mas é uma tentativa. Se a gente ganhar, eu até falo para os pais, se a gente consegue ganhar pelo menos 1 ano daquele dente que estava teoricamente condenado em boca, é 1 ano que a gente deu para aquele permanente se desenvolver. Então, a gente dá mais tempo para aquele dente permanente ir crescendo, ir se desenvolvendo, para depois ocupar o lugar dele. Tá bom? Dúvidas, comentários, podem deixar aqui ou podem deixar lá nas nossas redes sociais. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço!